Bom, pessoal, vamos falar então sobre biotecnologia. Primeiro, o que é biotecnologia? Biotecnologia é o conjunto de técnicas, ferramentas, conceitos, conhecimentos que envolvem seres vivos e que servem para resolver um problema. Tá? Tecnologia, galera, tecnologia é o quê? São ferramentas, são técnicas que ajudam a gente a resolver problemas, a executar tarefas. Tá? Então, o martelo é tecnologia? É. O martelo é um aparelho que serve para quê? Para você colocar o prego na madeira, por exemplo. Mas alguém inventou um martelo pneumático, que você consegue, só com apertando um botão, colocar o prego na madeira. É uma tecnologia mais avançada. Então a gente não pode confundir nova tecnologia com tecnologia. Inovação tecnológica é uma tecnologia nova. Então a biotecnologia não é algo novo. Por exemplo, fabricação de pães. Para você produzir um pão, você usa o fermento biológico, que é um fungo que tem qual função? Produzir o gás carbônico dentro da massa, certo? Bem, há quanto tempo a humanidade faz isso? Bom, mais de 1000 anos, com certeza. Isso é uma ferramenta de biotecnologia. Eu estou usando um ser vivo, no caso o fungo, para resolver um problema, para desempenhar uma função, ok? Então, biotecnologia não é novidade. Só que nos últimos anos ocorreu um grande avanço na biotecnologia. Então surgiram novas tecnologias que envolvem seres vivos, que usam seres vivos como ferramenta ou como objeto de trabalho. Ok? Então as inovações em biotecnologia não devem ser confundidas com a própria biotecnologia. Primeiro ponto é esse. Bem, por exemplo, eu quero selecionar ou quero modificar uma população. Eu quero que uma população tenha um fenótipo de meu interesse. Como é que eu vou fazer isso? Talvez a primeira ideia seja, eu vou alterar o genoma, vou alterar o DNA. Não, mas eu não preciso fazer isso, eu não tenho que alterar o DNA. Eu posso fazer isso apenas selecionando. E essa técnica nós chamamos de melhoramento genético. Então, o que eu faço? Dentre a população, eu escolho aqueles indivíduos que têm um fenótipo de meu interesse. Então, esses indivíduos com um fenótipo que me interessam, que têm um aspecto que eu quero, eu vou selecionar e vou deixar que esses indivíduos cruzem entre si. E aí os descendentes provavelmente vão ter um aspecto semelhante àquele aspecto que eu selecionei. Talvez um pouco melhor, e é o que eu espero. Então, geração após geração, eu faço essa seleção, eu vou ter então o quê? Depois de um tempo, vou ter uma população diferente da população inicial. Então, eu alterei o fenótipo pela seleção. Pessoal, mas isso aí é o que a natureza faz. Darwin descreveu isso. Sim, Darwin também fez isso. O nome disso é seleção artificial. Mas quando eu faço essa seleção artificial de forma muito intencional para que eu obtenha um resultado mais adequado para a minha criação ou para a minha lavoura, eu estou fazendo um melhoramento genético. Ok? Então não confunda. Melhoramento genético não envolve manipulação do DNA. Melhoramento genético depende apenas de quê? Seleção das variedades mais interessantes e cruzamentos dirigidos. Então, isso, geração após geração, vai proporcionar então a formação de um grupo fenotipicamente e também genotipicamente diferente do anterior, que vai então favorecer ao que eu quero, ao meu interesse. Eu vou ter então uma população lá, por exemplo, de gado leiteiro que produz mais leite, ou um cultivar que vai ser mais adaptado a uma determinada região, a um clima, a um solo. Então eu consigo fazer tudo isso sem precisar intervir direto no DNA, sem ter que fazer manipulação do DNA, certo? Agora, a grande novidade dos últimos anos em termos de biotecnologia, de fato, é conseguir modificar o DNA, manipular o DNA, alterar o DNA. Quando eu falo dos últimos anos, já tem algumas décadas que a humanidade, que o homem consegue fazer isso, certo? Bem, então vamos começar a falar agora dessas técnicas que envolvem a mudança do DNA. Eu vou manipular o DNA. Essas técnicas são chamadas genericamente de engenharia genética, certo? Então, o que é engenharia genética? É um ramo da biotecnologia. É o ramo em que eu vou alterar o DNA, colocando um pedaço, tirando um pedaço, certo? Então, tudo isso envolve a manipulação do DNA. Então, eu vou precisar de enzimas específicas para fazerem esse trabalho. Bem, dentre as enzimas, a mais importante, sem dúvida, é a enzima de restrição ou endonuclease de restrição, certo? Então, o que é uma enzima de restrição ou endonuclease de restrição? É uma enzima capaz de cortar o DNA em uma região específica, certo? Bem, como é que ela faz isso? Então, aqui tem um esquema. Então,
de um pedaço de DNA. E isso aqui, azulzinho, é uma endonuclease de restrição. Então ela vai identificar uma região do DNA chamada sequência de corte ou sequência de restrição. Ela identifica essa região e vai cortar a molécula de DNA na região específica, certo? Então percebam, é uma região específica para cada enzima. Então existem diferentes enzimas de restrição. Todas têm o que em comum? Todas têm a capacidade de cortar o DNA em uma região específica. Mas cada enzima reconhece uma parte do DNA. Cada enzima, então, vai reconhecer uma sequência de restrição própria. Então, aqui temos alguns exemplos. Então, a enzima AHA3 vai reconhecer a sequência TTT-AAA. A enzima BAM-HI vai reconhecer a sequência GGA-TCC. Bem, óbvio que você não tem que decorar nenhuma delas. Mas o que você tem que perceber com relação a essas sequências de corte, as sequências de restrição? Todas têm uma propriedade comum. São sequências palíndromas. Opa, o que é isso? O que é um palíndromo? Palíndromo é uma palavra ou uma expressão que, se lida de trás para frente, mantém o mesmo sentido. Por exemplo, a palavra ovo. Se você ler ao contrário, ovo. Isso é um palíndromo. Asa, ao contrário, asa. Isso é um palíndromo, ok? Então não é um conceito biológico, é um conceito linguístico. Bem, no caso da sequência de restrição, eu vou aplicar a mesma lógica. Todas as sequências de restrição, independente da enzima, todas as sequências são sempre sequências palíndromas. Então olha aqui, ó, TTT-AAA. Se eu olhar a cadeia complementar, no sentido contrário, TTT-AAA. Então, elas sempre são assim, ó, GGATCC, aí desci, vou ler ao contrário, GGATCC, certo? Então, muda a sequência, muda o ponto de corte, mas sempre a enzima de restrição vai cortar o DNA em uma região chamada de região palíndroma, certo? A questão é, onde eu encontro naturalmente essas enzimas? Nós temos, a espécie humana tem, os animais em geral têm enzimas de restrição? Não. Essas enzimas foram descobertas em bactérias. Por isso que aqui na tabela está aqui, ó, bactéria de origem. Então, cada bactéria vai ter um tipo específico, um ou mais tipos de enzimas de restrição. Percebam que o nome da enzima até tem uma relação com o nome da bactéria. Então, ó, BAM de bacilos, aqui, ó, amiloliquefadens. Então, ó, ECO de Escherichia coli. Então, as bactérias produzem essas enzimas. E qual é a vantagem da bactéria em ter essa enzima? Qual a importância dessa enzima existir na bactéria? Bem, bactérias podem ser parasitadas por vírus, né? Os bacteriófagos. O bacteriófago introduz o seu DNA na bactéria e o DNA do bacteriófago vai alterar, então, o metabolismo bacteriano. Então, a presença da enzima de restrição é uma forma de defesa da bactéria. Como? Quando o DNA do vírus é introduzido na bactéria, a enzima de restrição pode cortar o DNA do vírus. Se o vírus tiver uma sequência específica que é reconhecida pela enzima de restrição, o DNA do vírus vai ser cortado. Tá, mas por que o DNA da bactéria não é cortado? Porque a bactéria não vai ter uma sequência que a sua própria enzima reconhece. Então, cada bactéria tem enzimas de restrição específicas que nunca vão atacar o seu próprio DNA, mas podem atacar um DNA invasor, por exemplo, o DNA do vírus. Então, originalmente, as enzimas de restrição surgiram na natureza como uma forma de defesa de bactérias contra o ataque de vírus. E aí, nós descobrimos que as enzimas existiam, percebemos uma forma de utilizar essa ferramenta. Então, nós passamos a usar essa enzima em laboratório para quê? Para cortar o DNA. Então, ele deixou de ser uma mera enzima de um ser vivo e passou a servir como uma ferramenta para o uso humano. Então, isso agora é uma biotecnologia. Bem, então qual é a aplicação dessa técnica? Eu vou aplicar a técnica do uso da enzima de restrição para quê? Tem algumas opções. Uma delas é fazer o teste de DNA fingerprint, ou preparar o que chama de DNA fingerprint. O que é isso? Fingerprint, impressão digital. Então, traduzindo na literalidade, seria a impressão digital do DNA.
na prática, é usar o DNA assim como nós usamos a impressão digital, ou seja, para identificar pessoas, para diferenciar pessoas, certo? Bem, como que isso é feito? A gente vai pegar então o DNA, aí vai cortar o DNA. Mas o DNA é muito grande, então não vamos usar o DNA inteiro, vamos usar algumas partes do DNA, que são partes que sabidamente variam muito de pessoa para pessoa. São chamadas de VNTRs ou RFLPs. São regiões do DNA que sabidamente geram ou são muito variadas entre indivíduos diferentes, certo? Então eu pego esses trechos e vou aplicar nesses trechos uma enzima ou um conjunto de enzimas de restrição e vou cortar o DNA. Então, quando eu corto o DNA, vão ser formados vários fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA resultantes da ação da enzima de restrição são chamados de fragmentos de restrição. E aqui estão eles. Então, ó, os fragmentos que foram obtidos a partir do corte do DNA por uma ou algumas enzimas de restrição. Ok, agora eu tenho que medir cada fragmento, separar o fragmento pelo seu tamanho e fazer uma catalogação, estabelecendo quais são os tamanhos de fragmentos que cada indivíduo tem. Como é que eu vou medir o tamanho de cada fragmento? E aí, então, para fazer isso, eu vou usar uma técnica, que é a técnica da eletroforese. Certo? Bem, então eu pego os fragmentos, coloco os fragmentos num gel, um gel de agarose ou de poliacrilamida, tem gels diferentes. Esse gel vai ter aqui uns buraquinhos, umas fendas. Eu vou pegar o DNA já todo cortado, aquela solução com os fragmentos de DNA, vou colocar aqui. Então vamos ver aqui em detalhe como é que funciona. Eu vou pegar então o gel, que vai estar dentro de uma cuba com a solução salina. O gel tem os poços, os buraquinhos aqui em que eu vou colocar os fragmentos de DNA, a mistura de moléculas que estão já partidas, os fragmentos de restrição. Esse gel está mergulhado, então, nessa solução salina e tem aqui dois polos elétricos, um positivo e um negativo. Os fragmentos de DNA se ionizam e passam a ter carga negativa, portanto, eles vão ser atraídos pelo polo positivo. Quando eu coloco, então, os fragmentos aqui e ligo o aparelho, vai ter uma corrente elétrica. Então, os fragmentos de DNA que são negativos vão ser atraídos pelo polo positivo. Então, eles vão deslizar, vão deslocar através do gel, vão correr no gel. Então, eles vão correr e vão, então, se posicionar em regiões diferentes. Quem vai chegar mais longe? Quem vai conseguir correr mais rápido? Quem vai conseguir superar mais a resistência do gel? Os fragmentos menores. Então, quanto menor for o fragmento, mais próximo do polo positivo ele vai ficar. Então, depois, aí tem uma técnica de preparo para observar, mas eu vou observar isso aqui. Então, isso aqui é o gel já observado. Cada barrinha dessa representa o quê? Representa um tamanho de fragmento de restrição. Então, eu tenho aqui fragmentos de tamanhos diferentes, considerando que ele está correndo da esquerda para a direita, nesse sentido. Então, esses fragmentos são menores, esses são maiores. Então, quanto mais próximo daqui, do ponto de origem, maior é o fragmento. Então, cada indivíduo vai apresentar um padrão de bandas, um padrão de faixas que é próprio dele. Então, é essa comparação entre esse padrão de bandas, semelhante a um código de barras dos produtos, é que vai servir, então, para identificar as pessoas, certo? Bem, eu posso fazer algo ainda mais simples, como, por exemplo, eu posso diferenciar alelos. É possível que alelos diferentes do mesmo gene tenham tamanhos diferentes. E aí, cada um com um tamanho, cada um vai corresponder a um fragmento diferente. Então, é comum aparecer numa questão algo assim, olha, considerando que os alelos do mesmo gene têm tamanhos diferentes, você tem que dizer qual é o genótipo desses indivíduos aqui. Pois bem, se esse aqui tem duas linhas diferentes, repara a figura. Aqui é a região de origem, então ele está correndo no gel. Quanto menor, mais longe da origem. Então, se esse indivíduo tem duas barrinhas no seu exame, é porque ele tem dois fragmentos de tamanhos diferentes. Então, ele é heterozigoto. Vou considerar aqui, apenas para título de exemplo, que
esse maior seria, digamos, o alelo azão e esse menor o alelo azinho. Então, esse indivíduo é heterozigoto. E o indivíduo B, ele vai ser o quê? Bem, ele só tem azinho. Como cada indivíduo tem duas cópias do mesmo gene, dois alelos, se ele só tem uma barrinha correspondente ao alelo azinho, quer dizer o quê? Que ele tem duas cópias do alelo azinho. E esse aqui, se ele só tem uma barrinha correspondente ao alelo azão, quer dizer que ele tem duas cópias do alelo azão. Certo? A pessoa, mas por que duas cópias se ele tem uma barrinha só? A barrinha não é cada fragmento, é o tamanho do fragmento. Então, todos os fragmentos do mesmo tamanho ocuparam a mesma posição. Então, o que eu vejo é a posição que está ocupada por ele. Certo? Bem, então, olha aqui essa questão, por exemplo. Olha, essa questão aqui é sobre isso. Assim que fizer o favor de apagar. Pronto, resolvido. Então, tá lá. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Então, cada barra escura é um gene ou é um fragmento de restrição, certo? Então, aqui tem o resultado da mãe e do pai, e aqui das 5 crianças. Uma delas é o filho do casal. Como é que eu vou interpretar esse tipo de resultado, esse tipo de exame? A ideia é simples. A criança tem um DNA que é formado por parte do DNA que ele herdou do pai e parte que ele herdou da mãe. Metade do pai, metade da mãe. Ou seja, tudo que existe no DNA da criança veio ou do pai ou da mãe. Portanto, eu vou comparar cada criança com a mãe ou com o pai. Para que ela seja filha de fato do casal, ela tem que ter fragmentos que existam ou no pai ou na mãe. Por exemplo, o indivíduo 1. O indivíduo 1 tem esse fragmento aqui, que nem o pai nem a mãe tem. Se nem o pai nem a mãe tem essa informação genética, esse pedaço de DNA, com certeza essa criança não pode ser filha desse casal. Porque de quem veio esse pedaço de DNA se esse homem e essa mulher não têm? Então, com certeza não foi deles. Esse indivíduo aqui, ó, tem um fragmento que o pai e a mãe não têm, portanto, ele não é filho do casal. Bem, esse aqui tem um fragmento, a mulher tem, ok. Esse aqui a mulher não tem, mas o pai tem. Esse fragmento a mãe tem, esse fragmento o pai tem. Ou seja, a criança 3 pode ser filha do casal. Agora a criança 4 tem um fragmento que nenhum dos dois tem. A criança 5 tem um fragmento que nenhum dos dois tem. Portanto, dentre as 5 crianças aqui, a única que pode ser filha do casal é a criança 3. Por quê? Comparando o resultado do seu exame com o resultado da mãe e do pai, é a única que tem fragmentos presentes nos dois. Ok? Pronto. É sempre assim que você faz a análise. Se eu quisesse confirmar, então, a paternidade, mesma coisa. Eu vou comparar a criança com a mãe e com o pai. A criança tem que ter aquilo que o pai e a mãe têm. Agora, para confirmar só a paternidade, eu ia focar em quê? Nos fragmentos que a criança tem e a mãe não tem. Porque, pensa bem, vamos pegar, por exemplo, esse fragmento aqui. A criança tem, a mãe não tem. Então, se a criança tem esse fragmento e a mãe não tem, com certeza o fragmento veio do pai. Então, o suposto pai tem que ter aqueles segmentos que a criança tem e a mãe não tem. Então, ele tem, ok, ele pode ser o pai. Aí, quando eu comparo vários fragmentos, eu vou ter maior grau de certeza. Então, sempre que é uma questão que envolva um resultado de eletroforese, em que você tem que verificar se um possível pai é ou não é pai da criança, como é que você faz? Compara o resultado da criança com o resultado da mãe. Tudo aquilo que a criança tem e a mãe não tem, obrigatoriamente tem que ter vindo do pai. Se o homem não tiver aquele fragmento, então ele está descartado como possível pai. Certo? Tá, e se fosse, por exemplo, um teste para identificar um criminoso? Então, na cena do crime, foi encontrado lá um resquício de DNA que foi mapeado. Bem, se eu quero saber de quem é aquele DNA, eu vou ter que encontrar alguém com DNA idêntico, certo? Então, o criminoso é aquele que tem a mesma composição genética, o mesmo resultado, tem que ser igual. Mas e se tiverem irmãos gêmeos monozigóticos? Tem um problema. Irmãos gêmeos monozigóticos são geneticamente iguais. Se eles são geneticamente iguais, se tem
todas as sequências de DNA idênticas, o resultado do DNA vai ser igual. Portanto, os dois geneticamente equivalem a um indivíduo só. Então, como é que eu vou conseguir diferenciar os dois? Bem, certamente não será pelo DNA. Então, a forma mais eficiente para diferenciar irmãos gêmeos idênticos é pela impressão digital. Por quê? Porque a impressão digital não é determinada geneticamente. Ok? Então, lembre-se, irmãos gêmeos idênticos, monozigóticos, são geneticamente iguais, porém, possuem impressões digitais diferentes. Então, para diferenciar irmãos gêmeos monozigóticos, ou numa outra questão, digamos que ele fale sobre clonagem, que acaba gerando o mesmo problema, são indivíduos geneticamente iguais. Para diferenciar pessoas iguais, geneticamente iguais, a solução é usar a digital. Por quê? Porque o desenho da impressão digital não está definido no DNA. Vamos lá, outra aplicação das enzimas de restrição é na transferência de material genético entre seres vivos. Eu posso transferir material genético, DNA, entre seres vivos da mesma espécie ou entre seres vivos de espécies diferentes. Nos dois casos, eu vou produzir um organismo geneticamente modificado, certo? Então, o que é um organismo geneticamente modificado? É aquele que teve o seu genoma, ou seja, o seu material genético, alterado de forma intencional pela ação humana. Beleza. Quando eu transfiro entre seres de espécies diferentes, eu produzo um transgênico. Tá? Um organismo transgênico é um organismo que recebeu um gene de uma outra espécie. Agora, se eu fizer uma transferência entre seres da mesma espécie, eu produzo um organismo cisgênico. Cis, igual cis e trans, mesma coisa. Então, ó, igual com igual, cisgênico. Diferentes, transgênicos. Então, por exemplo, eu pego um gene humano e introduzo em outro ser humano. Eu pego um alelo humano e introduzo em outro ser humano. Para quê? Para que ele produza uma proteína que ele não consegue produzir. Então, considere, por exemplo, o indivíduo tem diabetes ou tem hemofilia. Mais fácil. Ele tem hemofilia. Ele não consegue produzir um dos fatores de coagulação. Então, eu pego uma pessoa saudável que produz o fator de coagulação, retiro dela uma amostra desse alelo e introduzo esse alelo na pessoa que não possuía esse alelo e, portanto, não produzia o fator de coagulação. Pois bem, o que eu fiz foi uma transferência de material genético entre seres da mesma espécie. Então, esse ser que recebeu, esse indivíduo que recebeu o DNA, ele é um cisgênico, certo? Agora, quando eu pego um gene e transfiro para um organismo de uma outra espécie, aí o que recebeu é um transgênico. Ambos são organismos geneticamente modificados. Então, como é feita essa técnica? Então, ó, eu vou pegar, por exemplo, um gene humano, tá? Um caso que aconteceu na década de 70. O gene humano da insulina foi retirado. Tá? Como é que ele foi cortado? Foi cortado graças ao uso de uma enzima de restrição. Eu pego agora esse gene e introduzo em outro ser, e no caso foi uma bactéria. Então coloquei na bactéria, lá no plasmídio, aquele DNA circular da bactéria, coloquei esse gene. Como é que eu coloco? Primeiro, eu tenho que cortar o plasmídio, cortar aqui o receptor, usando a mesma enzima de restrição. Por que tem que ser a mesma enzima? Porque senão as pontas não vão ser compatíveis, certo? Aí eu vou juntar os dois. Para juntar, eu vou usar uma outra enzima chamada DNA ligase. A DNA ligase, aquela mesma que a gente viu na aula lá de replicação do DNA, é a enzima que vai juntar os segmentos do DNA. Pronto. Aí agora eu gerei, então, uma nova molécula de DNA, que é um DNA recombinante. Por que esse é um DNA recombinante? Porque eu estou colocando uma nova informação genética. Eu provoquei uma recombinação genética intencional. Então, esse é um DNA recombinante. A pessoa daí que veio, então, aquela expressão tecnologia do DNA recombinante? Preciso, daqui mesmo, quando eu faço essa recombinação. Aí pego esse novo plasmídio com o gene que eu introduzi e coloco numa bactéria. O que eu espero? Que essa bactéria comece a expressar esse gene, comece a transcrever e traduzir o gene, produzindo então as proteínas de meu interesse, no caso aqui a insulina humana. Então essa é uma bactéria transgênica. Então
Então a técnica é simples, essa é a técnica da transgenia, para produzir organismos geneticamente modificados. Só que temos um problema aqui que está oculto, que não foi explicado nesse esquema mais simples, que é o seguinte: bactéria é procarionte. Tá? O gene humano é eucarionte. Nós sabemos que o DNA eucarionte é diferente do DNA procarionte, por quê? Em eucariontes existem introns e exons no gene. Em procariontes, não. Então, em procariontes, há um fenômeno que a gente chama de colinearidade. O que é a colinearidade? É essa característica do DNA conter exatamente as informações necessárias para que seja produzida a proteína. Não tem nenhuma região não codificante. Então, a sequência do DNA corresponde à sequência de aminoácidos. Basta eu fazer a adequação, transcrição, tradução, mas não tenho que tirar nada, não tenho que fazer uma edição, não tenho que fazer splicing. Em eucariontes, eu tenho que fazer o splicing, eu tenho que tirar os introns para formar o RNA mensageiro final. Então, se eu pego o gene humano, que contém introns e exons, e transfiro para a bactéria, que é procarionte, que não faz splicing, quando a bactéria fizer a transcrição, ela vai gerar não o RNA mensageiro, mas sim o pré-RNA mensageiro, aquele que ainda tem introns e exons, que deveria, portanto, passar por splicing. Então a pergunta é, como que a bactéria consegue, então, produzir a proteína humana se o DNA que eu transferi contém ainda os introns e a bactéria é incapaz de fazer o splicing, porque ela não tem as ferramentas para isso? Bem, obviamente, está claro, eu não posso transferir o DNA inteiro, eu não posso transferir o DNA in natura. Então, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que fazer um processo de produção de um DNA complementar. O que é um DNA complementar, um cDNA? DNA complementar é um segmento de DNA que apresenta aquela propriedade típica do DNA procarionte, qual seja a colinearidade, certo? É um DNA que, ao ser transcrito, vai gerar já o RNA mensageiro pronto, sem precisar passar para o splicing. E como eu consegui fazer isso? Eu vou usar, então, uma ferramenta chamada transcritase reversa, aquela enzima que só os retrovírus têm. Bem, então eu vou pegar não mais o DNA humano. Então, se eu quero produzir insulina, eu vou pegar o RNA mensageiro da insulina. Onde eu encontro esse RNA mensageiro? Só nas células beta do pâncreas. Só nas células beta que a insulina é produzida. Então, só lá eu vou encontrar o RNA mensageiro para a insulina. Eu pego, então, esse RNA mensageiro e, em laboratório, usando a transcritase reversa que eu obtive de retrovírus, eu uso o RNA mensageiro como molde e formo, então, uma molécula de DNA. Então, eu vou fazer uma transcrição reversa. Eu vou usar o RNA mensageiro, repetindo, em laboratório, e vou produzir uma molécula de DNA. Esse DNA aqui é o chamado DNA complementar. O que diferencia este trecho de DNA do gene que eu vou encontrar lá nas células humanas, o gene que contém a sequência para formar insulina? É que no gene original eu encontro regiões codificantes, os exons, e as não codificantes, os introns. Esse trecho de DNA aqui não tem intron, ele só tem região equivalente a exon, ou seja, quando ele for transcrito, ele vai gerar direto já o RNA mensageiro, não precisando assim passar pelo processo de splicing. Então, se eu quero que a bactéria produza a minha proteína, eu tenho que colocar nela o DNA complementar. Eu não posso colocar o DNA convencional, o DNA normal, por quê? Porque senão eu vou fornecer para ela os introns que ela não sabe retirar. Mesmo que eu faça uma transgenia entre seres eucariontes, eu vou sempre usar o DNA complementar. Por quê? Lembra que o splicing pode ser feito de formas diferentes. Tem o splicing alternativo. Então, eu não posso esperar que o receptor, o hospedeiro do meu DNA, saiba fazer o splicing que eu quero. Quem garante que ele não vai tirar um exon junto com o intron? Então, para garantir que não vai ter nenhum problema, eu não posso permitir que o receptor faça o splicing.
ok? Então, o ideal é, sempre que eu for produzir um transgênico, eu vou colocar o DNA complementar. Ah, mas se for fazer um cisgênico? Aí não tem problema, porque como é a mesma espécie, aí em tese, todos vão conseguir responder da mesma maneira. Mas entre seres de espécies diferentes, o ideal é usar sempre um DNA complementar. Bem, outra aplicação da técnica é na clonagem molecular. O que é isso? Eu quero produzir cópias de um pedaço de DNA. Então, se eu quero clonar o DNA, quero produzir cópias do mesmo segmento de DNA, eu posso usar, por exemplo, uma bactéria como um fator, um agente de multiplicação. Então, eu vou ter que primeiro introduzir esse DNA na bactéria e normalmente eu introduzo como? Introduzo por meio de um plasmídio. A mesma lógica, a mesma técnica que a gente usou na transgenia. Então, pego aqui o plasmídio, corto com uma enzima de restrição, pego o DNA de interesse, introduzo junto com a DNA ligase, liguei, formei aqui esse DNA recombinante, que é o híbrido, introduzo esse plasmídio na bactéria e deixo que a bactéria se reproduza, se multiplique. Quando ela se reproduzir, quando ela se multiplicar, ela vai multiplicar também o DNA que eu introduzi. Então, eu vou estar produzindo várias cópias desse DNA. Então, vou fazer aqui uma clonagem molecular ou uma amplificação gênica, produzir cópias desse gene. Bem, o inconveniente dessa técnica é que eu tenho que colocar na bactéria, depois eu tenho que retirar da bactéria, purificar, então dá um certo trabalho, mas foi a primeira forma que nós usamos, a humanidade usou para clonar, para copiar moléculas de DNA. Hoje em dia tem uma técnica muito mais simples, muito mais eficiente, que é a clonagem molecular em laboratório, usando a técnica do PCR. PCR é a sigla em inglês de reação em cadeia de polimerase. Bem, então, para usar essa técnica, nós usamos um aparelho chamado termociclador. O que é um termociclador? É um aparelhinho muito legal, parece uma maquininha de pão. Ele vai alterar a temperatura do ambiente. Então, ele aquece e resfria. Basicamente, isso que ele faz. Ele faz ciclos diferentes de temperatura. Tá, eu vou colocar o que nesse aparelho? Bem, eu vou colocar o trecho de DNA que eu quero copiar. Beleza. Eu vou ter que usar um primer. Lembra o que é o primer? Primer é aquele iniciador para que a DNA polimerase possa agir. A DNA polimerase não começa do zero, tem que ter um pedaço feito antes. Então, para cada trecho de DNA, para cada sequência alvo que eu vou usar, eu tenho que ter já um primer específico. Então, eu vou colocar o primer junto lá na minha maquininha. Vou colocar os nucleotídeos. Eu preciso produzir DNA, eu vou precisar de nucleotídeos. Vou introduzir os nucleotídeos. E vou usar a enzima. Que enzima eu vou usar? A DNA polimerase. E aqui é que está um ponto importante. A DNA polimerase que eu vou usar aqui não pode ser uma DNA polimerase humana. Eu vou usar uma DNA polimerase que foi obtida de bactérias de fontes termais, bactérias termófilas. Essas bactérias termófilas vivem em ambientes em que a temperatura está ali na casa de 70 ou 80 graus Celsius, certo? Por que eu não posso usar uma enzima humana? Porque elas não suportam temperaturas altas, elas desnaturam. Agora, a enzima da bactéria termófila tem como temperatura ótima ali na casa dos 70 ou 80 graus Celsius. Então, o aquecimento não vai desnaturar essa enzima. Ao contrário, quando eu aquecer, eu vou fazer a enzima começar a funcionar. Ela vai ser ativada. Mas quando eu resfriar, ela não desnatura? Não, lembre-se. Frio, reduzir a temperatura, retirar calor, eu diminuo o grau de atividade das enzimas sem alterar a sua estrutura. Só o aumento da temperatura tem potencial desnaturante, a redução não. Ok, então eu coloquei o trecho que eu quero clonar, coloquei o primer específico, coloquei os nucleotídeos e coloquei também a enzima DNA polimerase, então a DNA polimerase, que foi obtida de bactérias termófilas. Ponho, fecho, ligo a máquina. O que a máquina faz? Ela altera ciclos de temperatura mais alta e mais baixa. Então, no primeiro ciclo, quando a temperatura aumenta, o DNA se desnatura. Opa, vamos lá, vamos entender esse conceito. O que é desnaturação do DNA? É a ruptura das ligações de hidrogênio que existem entre as duas cadeias do DNA. Então, essas ligações de hidrogênio se rompem e as duas fitas se separam. Quem vai provocar essa desnaturação? O calor. Ao aumentar a temperatura,
as ligações de hidrogênio se rompem e as duas fitas se separam naturalmente. Então, o nome desse processo, desse fenômeno é desnaturação do DNA. Ok. Então, a temperatura que causou a desnaturação do DNA vai também ativar a enzima DNA polimerase que eu coloquei, que é da bactéria termófila. Então, quando chega lá a 70 graus Celsius, o DNA desnaturou e a enzima começa a agir. O que ela faz? Ela vai, então, começar a montar as novas fitas de DNA. Então, ó, ao final do primeiro ciclo, o que eu vou ter? Desnaturei o DNA com o calor, a temperatura mais alta ativou, né, a DNA polimerase, que vai então começar a produzir as novas fitas. Depois de um tempo, então, eu vou ter duas moléculas de DNA, que são iguais à molécula original. O processo é semiconservativo, igualzinho, só que feito aqui numa maquininha. Beleza, aí resfriou, voltei ao normal, duas moléculas. Aí tem um novo ciclo. No segundo ciclo, aquece. Quando aquece, desnatura, as fitas se separam, e aí cada fita vai servir de molde para a produção de uma fita nova. Então, ao final do segundo ciclo, eu vou ter 4 moléculas. Resfriou, aquece de novo, terceiro ciclo. Então, ao final do terceiro ciclo, eu vou ter 8 moléculas. E aí, a cada ciclo, então, eu vou dobrando a quantidade de moléculas. Então, primeiro ciclo, 2 moléculas, segundo ciclo, 4, terceiro ciclo, 8. Já percebeu? É uma sequência exponencial de base 2. Então, no décimo ciclo, eu vou ter 1024 moléculas, certo? Todas iguais. Cada ciclo demora alguns minutos. Então, eu consigo, em pouco tempo, produzir milhares, mas milhões até de cópias de um mesmo segmento de DNA. Tá, mas para que eu vou precisar de tanto DNA assim? Por exemplo, para fazer o exame de DNA, aquele exame de eletroforese, para poder ter um resultado detectável, eu preciso de quantidade de cópias iguais de DNA. Senão, eu não consigo ter um diagnóstico preciso. Como eu consegui tantas cópias do mesmo pedaço de DNA? Adivinha? Clonando. Então, essa clonagem molecular, essa amplificação gênica é feita usando a técnica do PCR, certo? Bem, por falar em clonagem, além de clonar moléculas, nós também podemos clonar seres vivos. Então, o que é uma clonagem? Clonagem é uma técnica de reprodução em que eu vou gerar indivíduos geneticamente iguais ao indivíduo que eu usei como referência, a minha matriz. Então, a técnica de clonagem é uma técnica antiga, há muito tempo ela é feita e você pode fazer em casa. Pô, tem como fazer um clone em casa? Tem hoje. Se você quiser, dá o pause no vídeo agora, daqui a pouquinho vai lá e faz o clone. Como? Vai no jardim, pega um ramo jovem de uma planta, um brotinho, uma gema lateral, tá? Pega esse ramo, corta, rasga de lá, tira, limpa direitinho, põe numa terra, uma terra com nutrientes e úmida, tá? Rega todo dia, tá? Que provavelmente esse ramo vai enraizar e vai crescer ali uma nova planta. Aí você fala assim, mas isso não é um clone? Claro que é, porque esse novo indivíduo que você produziu, usando uma técnica que chama de estaquia. O que é estaquia? É uma técnica de propagação vegetativa. Eu tiro uma estaca, um pedaço de uma outra planta, enterro e produzo uma nova planta. Ela é geneticamente igual à planta-mãe. Então, o que eu fiz foi uma reprodução vegetativa em que eu gerei indivíduos geneticamente iguais. Eu fiz uma clonagem. A clonagem de mamíferos é que é algo mais recente e gerou grande repercussão, especialmente quando nasceu essa criaturinha aqui, ó, a ovelha Dolly. Então, a Dolly foi o primeiro mamífero clonado, certo? Não, também não. Por que não? A Dolly não foi clonada, a Dolly é o clone. A ovelha clonada foi a ovelha que doou o material genético. Então, a Dolly é o primeiro clone de mamífero produzido que tem notícia, ok? Como foi feita a técnica da clonagem para produzir a Dolly? Bem, foi uma clonagem com transferência de núcleo celular. Então, ó, foi usada uma ovelha doadora do núcleo, então pegou uma célula da glândula mamária. Uma outra ovelha doou um ovócito. E aí foi retirado o núcleo do ovócito. A célula da glândula mamária foi então fundida com esse ovócito
Para quê? Para que o núcleo dessa célula fosse, então, agora colocado dentro do ovócito. Então, após um certo tempo, eu passei a ter o quê? Um ovócito com o núcleo da célula da glândula mamária da ovelha 1. Então, essa ovelha aqui doou, então, o núcleo com o seu material genético. Essa ovelha doou um ovócito, cujo material genético nuclear foi removido. Então, isso aqui é equivalente a um zigoto. Esse zigoto, então, começou a se desenvolver, gerando um embriãozinho. Beleza. Pronto. Ali já foi concluída a clonagem. Então, clonagem vai ser concluída no momento que eu tiver já um novo indivíduo. O embrião, o zigoto já é um novo indivíduo. Agora, eu posso fazer duas coisas diferentes com esse embrião. Eu posso introduzir o embrião num útero, já que é um mamífero, e deixar que ele se desenvolva e nasça um novo indivíduo, ou eu posso usar o embrião como fonte de células-tronco. O primeiro caso é a clonagem reprodutiva e o segundo caso é uma clonagem terapêutica. Vamos falar primeiro da clonagem reprodutiva. Então, ó, eu peguei o embrião, coloquei o embrião no útero de uma outra ovelha, que serviu aqui como mãe de aluguel. Esse embrião, então, se desenvolveu e nasceu uma ovelhinha que foi chamada de Dolly. Então, essa ovelha é o clone da ovelha que doou o material genético. Então, se eu chamar a primeira ovelha de A, a segunda de B e essa aqui de C, Dolly é geneticamente igual a qual delas? A ovelha A. Agora, cuidado. Existe alguma semelhança genética, existe alguma relação genética entre a Dolly e as outras duas ovelhas? Bem, com relação à ovelha que eu chamei de C, que foi a mãe de aluguel, não, nada. Nadinha. Agora, com relação a B, tem sim. Qual? O material genético mitocondrial. Tá? Por quê? Como essa ovelha foi a doadora do ovócito, aqui dentro existiam mitocôndrias. Então, as mitocôndrias da ovelha doadora do ovócito permanecem no zigoto e, consequentemente, permanecem no indivíduo que nasceu. Então, o DNA mitocondrial dessa ovelha aqui, tá, é o DNA mitocondrial da ovelha que doou o ovócito, considerando que da ovelha 1, ou da ovelha A, ela recebeu apenas o núcleo. Então, a Dolly é geneticamente igual à ovelha que doou o núcleo, tá? Se eu considerar o genoma nuclear. Mas ela é geneticamente igual à ovelha que doou o ovócito, se eu considerar o DNA mitocondrial. Então, em termos de herança genética, ela tem das duas. Só que a herança que realmente importa, a mais importante, é a herança nuclear. Portanto, eu considero que a Dolly é geneticamente igual à ovelha que doou o núcleo, com a observação. Se eu considerar o DNA mitocondrial, o dela, da Dolly, que é o clone, tá, vai ser igual à ovelha que doou o ovócito. Ok? Beleza. Então essa é a ideia da clonagem reprodutiva. Vou gerar um indivíduo geneticamente igual ao outro. E há uma certa discussão se existem outras formas de clonagem, tá, além dessa que eu apresentei aqui, ou da causa da planta. Por exemplo, existem clones que ocorrem naturalmente? Essa é a questão. Então, alguns defendem que há dois tipos de clonagem. A clonagem natural e a clonagem artificial. Clonagem artificial seria essa. Então, o que seria uma clonagem natural? Bem, clonagem natural seriam as técnicas que geram indivíduos geneticamente iguais, ou os processos que geram indivíduos geneticamente iguais, mas que não dependem da ação humana. Por exemplo, as reproduções assexuadas, que ocorrem em alguns seres vivos e que geram indivíduos geneticamente iguais. Então, lá na esponja ocorreu um brotamento. Então, o brotinho, né, caiu e gerou uma nova planta, ou melhor, uma nova esponja, né? Então, essa nova esponja é geneticamente igual à planta-mãe. É uma reprodução assexuada, chamada de brotamento, que gera indivíduos geneticamente iguais, ok? Então, isso é considerado uma clonagem natural. E uma outra situação seria a formação de gêmeos. Então, indivíduos que são gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. Quem entende que a clonagem natural é uma classificação adequada, entende que esses indivíduos são clones naturais. Bem, eu pessoalmente tenho uma certa objeção a essa situação, por quê? Quando eu penso em clonagem, quando se pensa em clonagem, a gente pensa em cópia de alguém. Então, tem um original e tem uma cópia, certo?
Apesar de haver essa classificação, irmãos gêmeos idênticos como clones naturais, a pergunta que fica é: quem é o original, quem é a cópia? No caso aqui é nítido, essa é a cópia, esse é o original. No caso da esponja, a esponja, duas vezes já, né? A esponja original gerou um brotinho, e esse brotinho cresceu. Então tem o original e tem o secundário, tem a cópia. Agora, no caso de irmãos gêmeos idênticos, os dois surgem de um mesmo zigoto, ou de um mesmo embrião. Então não tem o original e uma cópia. Então há um certo questionamento com relação a essa classificação, mas saibam que ela existe. Então, se por acaso aparecer numa prova falando que irmãos gêmeos idênticos são clones naturais, sim, eles são considerados clones naturais, apesar de você não conseguir identificar quem é o clone e quem é o clonado. Bem, o outro tipo de clonagem é a clonagem terapêutica. Para que serve a clonagem terapêutica? Bem, terapia, tratamento. Então, clonagem terapêutica é a clonagem para tratamento. Vou tratar quem? Bem, clonagem terapêutica visa apenas produzir células-tronco embrionárias que podem ser usadas no tratamento de algum problema, de alguma doença, de alguma pessoa. Então, eu produziria um embrião apenas para extrair dele células-tronco embrionárias, certo? Mas não posso usar um embrião que já existe? Eu até poderia usar células de embrião que já existe. Só que se eu uso um embrião que já existe como fonte de célula-tronco, eu teria o mesmo problema de uma eventual incompatibilidade numa transfusão, num transplante. Então, se uma pessoa tem um problema degenerativo que não é genético, eu posso, então, em tese, teoricamente, produzir um clone desse indivíduo e pegar células desse clone, ainda no estágio de embrião, e usar para tratar, para produzir um novo tecido, um novo órgão, para curar essa pessoa. Bem, apesar disso ser tecnicamente viável, é obviamente eticamente criticável. Por quê? Porque eu estaria produzindo um novo ser vivo, o embrião, entenda, ele é um ser vivo, não nasceu ainda, mas ele já é um indivíduo, e eu usaria essa técnica apenas para extrair desse embrião células, vou matar o embrião invariavelmente, apenas para poder tratar uma outra pessoa. Então, isso é considerado um uso errado, um uso antiético de uma técnica que envolve seres humanos. Então, não é uma técnica permitida praticamente em nenhum lugar do mundo. No Brasil, com certeza, é proibido. A lei de biossegurança veda completamente clonagem humana, seja para fins terapêuticos ou para fins reprodutivos. Mas qual seria a lógica? É produzir, então, células-tronco embrionárias para usá-las como fonte de células para tratamento de alguém que tem algum problema. Bem, por falar em célula-tronco, então vamos lá. O que são células-tronco, galera? Bem, células-tronco são células que têm potencial de sofrer diferenciação. Então, células-tronco são células que ainda podem se diferenciar. Então, cuidado. Célula-tronco não é apenas uma célula indiferenciada. Então, célula-tronco não é só aquela célula que nunca se diferenciou. É muito comum você ler ou ouvir a seguinte ideia: células-tronco são aquelas células que podem virar qualquer outra célula. Não, esse não é o conceito correto. Célula-tronco é a célula que tem a capacidade de se diferenciar em alguma outra célula. Se ela vai virar só uma, algumas ou todas, isso vai depender do tipo de célula-tronco. Então, para ser uma célula-tronco, a célula tem que ter potencial de sofrer diferenciação, certo? As células que não conseguem mais diferenciar são as células já diferenciadas ou células especializadas. Por exemplo, o neurônio. O neurônio é uma célula completamente diferenciada, ele não vai se transformar em mais nada, certo? Agora, algumas células, como por exemplo a célula mesenquimatosa, é uma célula que ainda pode se transformar em outras células. Pode virar fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, adipócito. O eritroblasto vai virar eritrócito. Então, nós temos diferentes células-tronco no nosso organismo, beleza? Então, célula-tronco, então, é quem? É aquela célula que pode se diferenciar em outras células. De acordo com o grau de diferenciação, eu vou classificar a célula-tronco em tipos. Então, a célula-tronco pode ser totipotente, pode ser pluripotente, pode ser multipotente, pode ser oligopotente ou pode ser unipotente.
O que é uma célula-tronco totipotente? É a célula-tronco que pode virar qualquer outra célula da espécie. Qualquer outra, inclusive anexos embrionários. Onde que nós temos células-tronco totipotentes? Bem, nós não temos mais. Tivemos quando éramos até uma mórula. Então, até o estágio de mórula, as células embrionárias são células-tronco totipotentes. Por quê? Porque elas podem virar qualquer outra célula. No estágio de blastocisto, as células não são mais totipotentes, porque no estágio de blastocisto, nós temos o trofoblasto, que vai originar o córeo, que vai formar a placenta, e temos a massa celular interna, que vai originar todo o embrião e alguns anexos embrionários. Portanto, as células-tronco do embrioblasto, da massa celular interna, já não são mais totipotentes, são células-tronco pluripotentes. Certo? E à medida que o processo vai avançando, as células vão se diferenciando cada vez mais e passam a ter uma potência menor. Então, as células-tronco multipotentes têm um potencial muito grande, mas não tão grande como a pluripotente. Uma célula-tronco oligopotente pode virar alguns tipos. Uma célula-tronco unipotente vai virar sempre um único tipo, até chegar ao caso de ter uma célula já especializada que não vira mais ninguém. Certo? Bem, tirando a pluri e a totipotente, saber qual célula vai ser multi, óligo ou onipotente é desnecessário. Tem que levar o seguinte: células-tronco totipotentes até a mórula apenas. Células-tronco pluripotentes no blastocisto, na massa celular interna. Certo? Então dali vai sair todo o embrião, mas não vai sair mais o córeo que vai formar a placenta, porque o córeo vem do trofoblasto. Na medula óssea vermelha, as células são o quê? São multipotentes. Então você vai ter diferentes tipos celulares. Ok? Bem, então dá para ver aqui então, ó, uma célula-tronco embrionária é aquela que veio do embrião. Aqui então, no estágio de blastocisto, temos aqui a massa celular interna, que vai originar todos os tecidos do corpo. Agora, na medula óssea vermelha, as células-tronco são células que não vão virar mais qualquer outra célula. Medula óssea vermelha contém células-tronco de origem mesodérmica, certo? Então, vai virar sangue. Sim, sangue é um tecido também mesodérmico, vem da medula. Agora, célula hepática, que é uma célula endodérmica, não vem da medula, porque já é um outro caminho. Neurônio, que é uma célula ectodérmica, não vem da medula, porque já é outro caminho. Então, quanto mais diferenciada é a célula, menor vai ser o seu potencial de diferenciação. Então, uma célula-tronco embrionária é interessante por quê? Porque ela tem um potencial muito grande, ela pode virar, em tese, qualquer outra célula adulta, sendo uma célula aqui pluripotente. Já uma célula-tronco adulta, o potencial é menor, então a limitação é maior. Certo? Bem, detalhe. Célula-tronco do cordão umbilical. É uma célula-tronco embrionária ou adulta? Adulta. As células-tronco embrionárias são aquelas que foram extraídas do embrião. Só do embrião eu pego célula-tronco embrionária. Então, a célula-tronco do cordão umbilical já é considerada uma célula-tronco adulta. Pessoa, mas é do cordão umbilical. Ok, mas não é mais embrião. Então, só quando eu pego do embrião é que a célula-tronco é embrionária. E no caso dos embriões humanos, que são usados como fonte de célula-tronco para pesquisa, o uso é sempre de célula-tronco do blastocisto, porque é o estágio embrionário em que os embriões ficam congelados, certo? Então eu pego uma célula-tronco pluripotente lá do blastocisto, certo? Tá, então voltando aqui à ideia lá da clonagem terapêutica. Então qual é a lógica? Eu produzo o embrião, deixo o embrião chegar até o estágio de blastocisto, extraio do blastocisto células-tronco que podem virar qualquer outro tecido ou órgão do corpo. Ok, então isso seria interessante para poder tratar algumas doenças graves, degenerativas, que não tem como tratar de outra maneira. Só que a clonagem terapêutica tem aquela questão ética. Então o problema é, eu vou privilegiar a saúde do indivíduo que está precisando de um tratamento ou um embrião que ainda nem nasceu. Então essa discussão existia até que alguém conseguiu desenvolver uma técnica fantástica, que é a seguinte: a partir de uma célula
já diferenciada, que era um fibroblasto que foi utilizado, foi feito um tratamento, uma alteração genética. E essa célula, fibroblasto, que era uma célula já diferenciada, passou por um processo de desdiferenciação. Ou seja, ela voltou a ter características típicas de uma célula tronco. E que tipo de célula tronco? Pluripotente. Então, olha que fantástico. Ele pegou uma célula diferenciada e conseguiu fazer essa célula diferenciada voltar a ser uma célula tronco pluripotente. Só para lembrar, como acontece a diferenciação celular? A diferenciação celular se dá pelo mecanismo de inativação seletiva de genes. Então, numa célula tronco totipotente, em tese, todos os genes estão lá ativos, são potencialmente ativos. Então, os genes vão sendo inativados seletivamente e, com isso, a célula vai se especializando em uma determinada função, ok? Então, o que foi feito aqui? Nessa técnica, os genes que estavam inativos voltaram a ter a condição de genes potencialmente ativos. Então, a célula que era uma célula diferenciada passou a ser uma célula tronco pluripotente. E essa pluripotência foi induzida por esse tratamento. Por isso que essa célula é chamada de célula tronco pluripotente induzida. Em inglês, a sigla é IPS. Então, as células IPS são células tronco pluripotente induzidas. Bem, com essa técnica, não tem mais sentido alguém tentar fazer uma clonagem terapêutica. Porque pensa bem, é muito mais simples eu pegar uma célula minha, um fibroblasto meu, e induzir esse fibroblasto a virar uma célula tronco pluripotente, do que produzir um clone meu para obter o mesmo tipo de célula tronco. Então, simples. Eu produzo uma célula tronco pluripotente induzida e consigo ter, então, agora a capacidade de produzir qualquer outro tipo de célula. Então, esse trabalho é um trabalho feito em 2007, é recente, tem pouco mais de 10 anos. Então, foi uma revolução, foi um avanço na terapia, nas pesquisas com célula-tronco. A partir desse processo, passou a ser desnecessário, por exemplo, usar embriões como fonte de célula-tronco, já que eu consigo ter células-tronco com características embrionárias a partir de células adultas, e não só células-tronco adultas, células diferenciadas de organismos vivos. Beleza?